Olá, meu nome é Bárbara Queiroz Soares, estudo na Universidade Federal de Santa Catarina e, através do 28º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, apresento a análise de interação com o DNA, atividade nucleástica, interferência na reparação de danos ao DNA de complexos metálicos de zinco e magnésio derivados de aço valproico com diferentes ligantes, tendo Klaus Togger Pick como orientador. O desenvolvimento de medicamento novo para uso em humanos é um processo que atualmente leva em torno de 15 anos e envolve um investimento de aproximadamente 1,2 bilhões de dólares. Dentre as razões que contribuem para esse cenário, destaca-se um grande número de moléculas candidatas a falha durante o desenvolvimento pré-clínico, sendo a toxicidade a principal causa da falha desse composto. Nesse sentido, a remodelagem e o redirecionamento tornam-se uma alternativa mais segura e viável, principalmente quando se consideram os conhecimentos prévios sobre toxicidade e efeitos adversos. O objetivo geral desse trabalho busca compreender os efeitos biológicos de compostos derivados de ácido valproico, caracterizando a interação do mesmo com o DNA in vitro, tanto em experimentos em ambiente celular como em reações bioquímicas específicas. Os compostos utilizados foram os derivados de ácido valproico ligado ao magnésio 1,10-filantronina e ao zinco com os ligantes 2,2-piperidina e 1,10-filantronina. As técnicas utilizadas foram a clivagem de DNA plasmidial, clivagem de oligonucleotídeo sintético, titulação espectrofotométrica, dicroísmo circular, teste de oxidação de MTT e clorogênico em células V79. O controle negativo ao próton de sódio não apresentou capacidade de clivar DNA, enquanto que os complexos de zinco testados apresentaram essa atividade, dependentes de diferentes pHs e concentrações, tanto em ausência de luz quanto em presença de ultravioleta. Nos testes de inibição contra íon, uma inibição parcial da atividade foi encontrada na presença de nitrato de lítio, demonstrando a existência de interação eletrostática entre os compostos 1, 2, 3 e o DNA plasmidial nos eventos de clivagem. Essa atividade não pode ser observada para 1 quando incubada em ultravioleta, pois apresenta baixa fotoativação e o tempo de incubação é reduzido. Na análise de clivagem de oligonucleotídeos de baixo peso molecular, todos os três complexos apresentaram um padrão de corte de DNA específico, fragmentos com cortes nas posições onde estão presentes as timinas, até mesmo nas regiões de fita simples. Na análise por dicroísmo circular, os três complexos promoveram alteração na molécula, enquanto que o valproato de sódio, utilizado para a construção dos complexos, não apresentou capacidade de alterar o padrão normal da molécula. O complexo 1 apresentou uma diminuição na intensidade das bandas normalmente associadas aos ligantes de sulco. O complexo 2 induziu o hipercromismo na banda de 275 nanômetros, normalmente associados a uma maior estabilização do empilhamento de base, característicos de agentes intercalantes. Também promoveu um aumento na banda, promovendo uma modificação na helicidade da molécula. O complexo 3 promoveu como uma diminuição na intensidade das duas bandas, mas deu origem a uma nova banda em 320 nanômetros, além do deslocamento em direção ao vermelho, podendo ser caracterizado como os ligantes de sulco. Os testes de MTT e clonogênio apresentaram efeitos citotóxicos dos três complexos para a maior parte das concentrações testadas, em um padrão característico de dose-resposta. O complexo 2 apresenta atividade citotóxica de 10 a 20 vezes maior que o complexo 1 e 2. Em dados não demonstrados, foi observada uma diminuição na sensibilidade nas células que não executam reparo por excisão de base e um aumento na sensibilidade das células que não executam reparo por excisão de nucleotídeo, demonstrando que o complexo de magnésio VALP promove danos sobre os nucleotídeos como um todo e não especificadamente sobre as bases nitrogenadas. Os objetivos alcançados mostram que os complexos metálicos derivados de ácido valproico interagem com o DNA de forma peculiar, mas com uma íntima relação com os ligantes 2,2-bipiridina e 1,10-filantronina, bem como o metal utilizado. Todos os complexos foram fotoativados em UVB. Os complexos contendo zinco 2 demonstraram maior atividade quando incubados com DNA em condições de fotoativação. O ganho de atividade por fotoativação é sempre maior no complexo contendo 2,2-bipiridina. Os complexos contendo zinco demonstraram uma atividade específica sobre timinas, tanto em fita simples como em fita dupla. O ligante isolado valproato de sódio não demonstrou capacidade de interagir com o DNA em nenhum dos testes. Os complexos apresentaram toxicidade em todas as linhagens testadas, sendo o complexo contendo 1,10-filantronina mais ativo em cada série metálica. O ligante valproato de sódio apresenta toxicidade frente às demais linhagens em concentrações muito elevadas. O IC50 não apresentou variação muito elevada entre as linhagens para cada complexo testado, podendo concluir que a sua atividade é inespecífica. Complexo de zinco 2, utilizando o ácido valproico como principal ligante, contendo ou não ligantes piridínicos que tiveram sua capacidade de interação com o DNA, fotoativação e toxicidade aumentada quando comparado com a droga original, que por sua vez apresenta atividade epigenética de inibição de acetilação de proteínas e histonas. Essas características combinadas podem possibilitar o desenvolvimento de novas drogas com atividade antitumoral, principalmente para terapia de fotoativação, entre outras. Compostos de magnésio com ácido valproico contendo filantronina apresentam uma toxicidade aumentada quando comparados com ácido valproico e apresentam diferentes capacidades para induzir danos específicos ao DNA. Além disso, os efeitos tomados em conjunto com os efeitos epigenéticos descritos anteriormente do ácido valproico podem potencializar as características anticancerígenas do fármaco original e possivelmente ser utilizado como os agentes quimioterapêuticos. Sendo assim, a compreensão dos danos no DNA e nos processos de reparo é importante no planejamento de novas moléculas terapêuticas com maior efeito antitumoral ou menor toxicidade para outras aplicações farmacológicas.